Nesta quinta aconteceu o sorteio dos grupos da Sul-Americana e da Libertadores. Começando pela Sula. No grupo A, América de Cali da Colômbia, Tigre da Argentina, Maracá do Equador e Aliança Atlético do Peru. No grupo B, Atlético Mineiro, Cienciano do Peru, Puerto Cabello da Venezuela e Juventud do Uruguai. No grupo C, São Paulo, Milionários da Colômbia, Boston River do Uruguai e O'Higgins do Chile. No grupo D, Santos, São Lourenço da Argentina, Deportivo Cuenca do Equador e Recoleta do Paraguai. No grupo E, Racing da Argentina, Caracas da Venezuela, Independiente da Bolívia e Botafogo. No grupo F, Grêmio, Palestino do Chile, Montevideo City do Uruguai e Deportivo Riestra da Argentina. No grupo G, Olímpia do Paraguai, Vasco, Audax Italiano do Chile e Barraca Central da Argentina. Para fechar no grupo H, River Plate da Argentina, Bragantino, Blumen da Bolívia e Carabobo da Venezuela. Vamos aos grupos da Libertadores. No grupo A, Flamengo, Estudiantes da Argentina, Cusco do Peru e Independiente de Medellín da Colômbia. No grupo B, Nacional do Uruguai, Universitário do Peru, Coquimbo Unido do Chile e Tolima da Colômbia. No grupo C, Fluminense, Bolívar da Bolívia, Deportivo La Guaira da Venezuela e Independiente Rivadavia da Argentina. No grupo D, Boca Juniors da Argentina, Cruzeiro, Universidade Católica do Chile e Barcelona de Guayaquil do Equador. No grupo E, Peñarol do Uruguai, Corinthians, Independiente de Santa Fé da Colômbia e Platense da Argentina. No grupo F, Palmeiras, Cerro Porteño do Paraguai, Junior Barranquilla da Colômbia e Sporting Cristal do Peru. No grupo G, LDU do Equador, Lanús da Argentina, Always Ready da Bolívia e Mirassol. No grupo H, Independiente del Valle do Equador, Libertad do Paraguai, Rosário Central da Argentina e Universidade Central da Venezuela. Acabou a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. É hora de conferir a classificação aqui no nosso telão. Palmeiras continua na frente com 16 pontos, está na briga com o São Paulo, que é o segundo colocado também com 16, e eles vão se enfrentar no final de semana e começou um bate-boca, um tiroteio aí de dirigentes, pressão para cima da arbitragem, enfim, o jogo nem começou, mas a bola já está rolando entre Palmeiras e São Paulo. O Bahia é o terceiro colocado com 14 pontos, o Flamengo agora com a vitória para cima do Remo, sobe aí para a 4ª posição com 13 pontos, está na frente do Fluminense, que também tem 13, e também do Coritiba, que é o 6º colocado com os mesmos 13 pontos. O campeonato aí brasileiro começa a se definir quem vai ficar na frente, quem vai ter dificuldade, quem vai ficar no meio da tabela. É só o começo, mas a situação já começa a ficar definida. Aí a gente tem o Grêmio na 7ª posição com 11 pontos, o Atlético Paranaense é o 8º com 10, o Corinthians, que empatou hoje, é o 9º colocado com 9 pontos, não vence um jogo há um mês o Corinthians, e a pressão para cima do Dorival Júnior começa a aumentar de tom, precipitado, mas enfim, 7 rodadas do Campeonato Brasileiro, 7 treinadores já perderam o emprego. Quem vai ser a próxima vítima desse moedor de carne que é o Campeonato Nacional, moedor de técnicos? O Vasco da Gama numa recuperação incrível com o Renato Gaúcho, agora é o 10º colocado com 8 pontos, está fazendo um trabalho incrível o Renato Gaúcho, mesma coisa com o Léo Jardim no Flamengo. Chegaram com tudo. Atlético Mineiro é o 11º colocado, também tem técnico novo com 8 pontos. O Bragantino na sequência também com 8 pontos, é o 12º. O Vitória aí se mantendo aí fora da zona do rebaixamento, tem 7 pontos. A Chape, que empatou hoje com o Corinthians, é a 14ª também com 7 pontos. Na sequência vem o Mirassol, que é o 15º colocado com 6, com dificuldade esse ano o Mirassol. E o primeiro fora da zona do rebaixamento, a equipe do Santos, com 6 pontos, que tem agora o Cuca como novo treinador, vai estrear no comando da equipe já no final de semana. Agora a zona da degola, o Internacional, que venceu o primeiro jogo, ganhou do Santos ontem, é o 17º colocado com 5, o Botafogo 18º com 3, o Cruzeiro penúltimo com 3 e o Remo é o lanterna agora do campeonato. As duas equipes não venceram até esse momento. E aí, a informação que eu, o Hernan e o Bruno Andrade trouxemos hoje mais cedo aqui com exclusividade na ESPN Brasil, é que o Corinthians, né, Bruno Andrade, já fez uma oferta para contratar o Arthur Cabral, uma oferta de empréstimo até o final do ano. E aí o Bruno Andrade pode complementar mais aqui. É uma negociação que está desenrolando. O Marcelo Paz, executivo do Corinthians, tenta despistar tudo mais, mas é uma posição que é buscada pelo Timão no mercado.
É uma conversa que começou, aliás, ainda na semana passada, e a gente trouxe de forma exclusiva na ESPN o nome do Arthur Cabral. Enfim, essa oferta foi oficializada ontem, uma proposta de empréstimo até dezembro desse ano, no caso 2026. O Botafogo topa, o Corinthians topa, o Arthur Cabral topa, ele gosta da ideia, mas falta ajustar a parte financeira. Esse é o entrave por enquanto. A questão salarial, se o Corinthians assume a maior parte, se o Botafogo fica assumindo a maior parte, é aquilo que eles vão discutir agora nos próximos dias, porque há urgência, né? O mercado interno tá para fechar, mas como todos querem, o próprio Marcelo Paz disse pra gente na ESPN de forma exclusiva em on, que ainda não está avançado, mas a minha interpretação aqui, se todos querem, acredito que vão encontrar aí logo mais um denominador comum. Mas é só a minha opinião, tá? A informação é essa. Proposta em cima da mesa, mas há uma distância ainda em relação à questão financeira. Aí teve repercussão a história do Arthur Cabral, Hernan? Teve sim. E é tão importante o que o Bruno Andrade está trazendo de informação, que é um feeling, mas é um pouco também de informação pelas conversas com as fontes, porque há um cuidado dentro da direção do Corinthians, e o Marcelo Paz tem se orgulhado muito ao falar, e ele tocou nesse assunto ontem, de que o Corinthians, dos investimentos na janela, quando a gente olha a janela e olha as contratações dos 20 clubes da Série A, o Corinthians é o 16º investimento. É praticamente investimento zero. E o Paz tem essa missão, chegou com essa missão dada pelo presidente Osmar Stabile. Então, assim, qualquer movimento com Arthur Cabral vai ter que ser um movimento que seja vantajoso para o Corinthians e que o Corinthians mostre para o seu torcedor que esse negócio ele é vantajoso. Porque, lembrando, o Arthur Cabral é um excelente jogador, é um excelente atacante, é um cara que tem uma história legal no futebol europeu, por exemplo, em ligas grandes e em ligas menores, mas é um jogador que está em baixa no Botafogo, então chegaria aí com uma certa desconfiança. Então, para o torcedor receber bem essa contratação, para a contratação valer a pena, tem que ter a questão financeira e que o presidente Osmar Stabile aceite e assine a documentação caso esse negócio avance, e tem tudo para avançar aí nos próximos dias. Paz elogiou bastante o Arthur Cabral ontem, no nosso papo aqui na Comebol. Vamos ouvir. Um atleta que a gente conhece a carreira do Arthur Cabral de longas datas, um centroavante, né, com força, cabeceia bem, também joga bem por baixo, tem gols, tem uma boa idade, não é um atleta com idade mais avançada. Então é um atleta que a gente está olhando sim, está dentro da nossa lista de monitoramento, mas não tem algo tão avançado nesse momento. A gente preza muito pelo equilíbrio financeiro, ele tem um salário que é justo para o perfil de jogador que ele é, vendido do Benfica para o Botafogo por 12 milhões de euros. Sim. Então um atleta que tem uma história, uma qualificação e um peso no mercado, está mapeado por nós, mas nada tão avançado nesse momento. Ninguém gosta de 0x0, ainda bem que demorou para sair, mas saiu entre Chapecoense e Corinthians. Vamos para a Arena Condá ver os lances do jogo. A notícia boa, a volta do Yuri Alberto para o Corinthians, né, que foi com um time misto para essa partida, poupando jogadores, o Memphis, Gabriel Paulista, até ficaram em São Paulo. E aí, tá de bom tamanho? Tá justo esse 0x0, Elton? Eu acho que foi um jogo muito fraco tecnicamente, e para o Corinthians, que pensa num campeonato brasileiro mais tranquilo, 9 pontos em 21, Edu, é muito pouco. Então, não acho que tenha sido um bom resultado para o Corinthians. Eu acho que está de bom tamanho para o que a partida ofereceu para as duas equipes, ou o que as duas equipes ofereceram, né, para a partida. Corinthians, como você falou, muito mexido, com o meio campo até um pouco diferente, né, tendo o Matheus Pereira e o Alan sendo os dois caras ali de articulação, a partir do campo de defesa. O Vitinho, né, como titular, aberto pela esquerda, e o André sendo o terceiro homem do meio campo, com o Garro abastecendo o Yuri Alberto. O Yuri Alberto até muitas vezes isolado, né, tentando nessa defesa da Chapecoense, que se fechou num 4-4-2, tendo um time bem compacto, oferecendo poucos espaços para o Corinthians. Foi uma equipe que se defendeu muito bem. No primeiro tempo, até diria, né, que o Corinthians fez uma partida melhor que no segundo, porque foi uma equipe que teve mais a bola, foi uma equipe que propôs mais o jogo, criou mais oportunidades, ofereceu mais perigo para o goleiro da Chape, que fez até duas defesas importantes no primeiro tempo.
Na segunda etapa, mesmo tendo mais posse de bola, foi a Chapecoense que criou mais oportunidades. A Chapecoense até na reta final, né, na pressão, criou mais chances e aí impôs uma certa sobrecarga no sistema defensivo do Corinthians, que passou a ter menos a bola na reta final e aí passou a se defender um pouco mais. Acabou sendo realmente um jogo fraco tecnicamente. O 0-0 primeiro do campeonato tem muito a ver com isso, mas é um resultado que, pensando na proposta até de temporada do Corinthians, que conheceu seu grupo da Libertadores hoje, que tem Copa do Brasil, pensar no Campeonato Brasileiro em você acumular pontos quando esses jogos de quarta e domingo de competições diferentes começarem, acabou sendo um empate ruim. Para a Chapecoense também, né? Nas pretensões do campeonato, um time que venceu apenas uma partida no campeonato, tem 7 pontos, está ali próximo da zona de rebaixamento, é um time que vai tentar se manter fora da zona de rebaixamento, e claro que empatar com uma equipe que foi campeã da Copa do Brasil, que tem um orçamento muito maior, que é uma equipe que tem outras pretensões no campeonato, não deixa de ser ruim, mas pensando no contexto geral do campeonato, vencer em casa é importante e a Chapecoense não conseguiu. Ô Elton, o Corinthians tem uma sequência ruim, né? Porque perdeu pro Coritiba em casa, depois você ficar pelo caminho do Campeonato Paulista, né? Defendendo o título, acabou eliminado pelo Novo Horizontino. Aí perde pro Coritiba, depois empata com o Santos na Vila, 1-1, um resultado que não foi legal pra ninguém. E agora empata na Arena Condá. Quer dizer, teve até conversa com o torcedor antes do jogo da Vila, né? Lá o pessoal, os torcedores VIPs conversando lá no CT Joaquim Grava. Esse resultado piora um pouco a situação do Corinthians, olhando para essa sequência, ou pelo fato de ter poupado jogadores, pensando no adversário de domingo, no Flamengo, essa poupança de jogadores, usar um time misto, alivia um pouco quando o torcedor olha e fala, não, foi com um time misto, tudo bem? Bom, é o Corinthians em campo, né? Eu acho que independentemente do time titular, um time misto, os principais jogadores sendo poupados ou não. Tem a questão do gramado sintético, isso pesou também, né? Alguns jogadores até por essa questão de viagem, deslocamento, jogo fora de casa, num gramado sintético. A gente viu alguns jogadores até falando, eu acho que o Matheus Pereira falou no intervalo sobre isso, né? Falou sobre a questão do gramado, que muda um pouco a forma da equipe jogar. Acho que isso pesou também bastante para alguns jogadores serem poupados, mas o Corinthians, 19 de março, né, a edição desse programa, completa um mês sem vencer, porque a última vitória do Corinthians foi 19 de fevereiro, aquele jogo contra o Atlético Paranaense, num gramado sintético em Curitiba, né, venceu por 1-0, e de lá para cá não venceu mais, até conseguiu passar pela Portuguesa, né, nos pênaltis no Campeonato Paulista, mas empatou no tempo normal. Então é um time que já tem um mês inteiro sem vencer. Isso com o Dorival tem sido raro. Então é claro que a pressão aumenta por conta dos resultados. A gente entende que nesse momento gerenciar o calendário e ter uma equipe inteira durante essa sequência de quarta, domingo, né, meio de semana, fim de semana, no caso do Corinthians, quinta e domingo, acaba sendo algo que ele precisa fazer por conta de uma temporada de muitos jogos. Mas existem jogos estratégicos também para você conquistar pontos fora de casa. Eu acho que esse da Chapecoense, por mais que enfrentar a Chape na Arena Condá seja muito difícil, pelas pretensões da Chapecoense no Campeonato, Edu, acaba sendo um resultado ruim, e mesmo com as justificativas, né, de ser uma equipe mista, uma equipe que poupou muitos jogadores, acaba sendo, pensando no campeonato, um resultado muito abaixo. Repito, né, 4º jogo da Chapecoense, que é muito forte na Arena Condá, 4º jogo em casa, e um time que venceu apenas uma partida. Então, não perdeu ainda, é claro, mas ainda é uma equipe que não conseguiu usar o fator mando de campo como seu trunfo dentro do Campeonato Brasileiro. O Corinthians poderia ter se aproveitado disso. E repito, né? O Chapecoense não fez um jogo ruim, é claro, mas o Corinthians também não ajudou o jogo para o jogo ser uma partida favorável para o Corinthians vencer. Bom, daqui a pouquinho vamos ver se a gente ouve o Dorival Júnior falando em Chapecó, depois desse empate com a Chapecoense. Mas vamos falar do Yuri Alberto, né, que voltou ao time do Corinthians, o artilheiro, a referência, aquela história, né, do protagonismo. O Corinthians sentiu falta dele e ele voltando, então, ao comando de ataque do Corinthians. E como ele foi no jogo? Em 90 minutos, 2 finalizações, foi o segundo no time do Corinthians. Você vê que foram poucas finalizações, né? Uma no alvo apenas, também segundo em tudo aí o Yuri Alberto.
Foram 7 duelos vencidos por ele e teve 3 ações na área rival. Claro, sem ritmo, né? Não atuava desde 15 de fevereiro, quando o Corinthians ganhou do São Bernardo. Normal, né, Elton? Não dá para esperar muito de um cara que tá voltando depois de um período no estaleiro. Inclusive se falava da saída dele antes do fim da partida, justamente porque ele não tinha condições de jogar 90 minutos, mas acabou ficando em campo o jogo inteiro, né? Até para contextualizar, para quem não assistiu a partida e está acompanhando a gente agora, né? A partida, para quem está vendo ao vivo, acabou de terminar e foi um Corinthians que teve o Rodrigo Garro como o 10, mas muitas vezes um segundo atacante. Tentou até em algumas bolas paradas, né? Teve uma cobrança de falta no fim do jogo que acabou colocando para fora. O Vitinho, o André e o Yuri Alberto. É um time bem diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Porque alguns jogadores acabaram ficando fora. E aí o Yuri Alberto, que se entende muito bem com o Memphis, que claro, tem o Garro, que é um jogador que é importante. Até nas substituições, né? O Dorival colocou o Breno Bidon no lugar do Matheus Pereira para o time ter um pouco mais de versatilidade, de um jogador que sabe atuar por dentro, mas muitas vezes tem atuado aberto pelo lado esquerdo, né, caindo um pouco mais para ajudar ali o lado esquerdo do ataque. O Anguilhéry foi o titular, então foi um Corinthians bem mexido que também traz essa questão para o Yuri Alberto. Acho que tem esse componente de um bom tempo parado e quando volta a equipe, Edu, volta numa equipe muito mexida, né, uma equipe muito diferente da que ele vinha atuando, apesar de ter o Garro ali próximo dele. Então tudo isso acaba influenciando, logicamente, para um desempenho abaixo normal para quem vinha muito tempo sem jogar. Muito bem, vamos dar uma olhada nos números do jogo. O Corinthians teve um pouco mais de posse de bola. Você vê aí, 64% contra 36% da Chapecoense, 14 finalizações da Chape contra 13 do Corinthians, ali um número muito próximo, né? Mas no alvo a gente vê a vantagem pequena do Corinthians, 4-3. Foram 2 grandes chances para cada lado e o Corinthians teve uma ação na área rival a mais, 18 contra 17. Corinthians que pensa no Flamengo, a gente vai falar do Flamengo já aqui no Sport Center, adversário deste domingo. Ô Elton, e o Lingard, hein? Ainda não estreou? Você está na expectativa? Vai ser importante para esse time do Dorival Júnior? Bom, a gente vai entrar no mês de abril já, tá? O Corinthians tem um jogo no fim de semana e depois tem a data FIFA. Depois, poucos jogos no mês de abril, né? Pensando, claro, que tem Libertadores, isso vai pesar bastante. Eu acho que para ele vai ser importante esse momento de pausa do Corinthians, né, na data FIFA, para poder se recondicionar fisicamente. Mas ainda está distante, né? O Corinthians, né, precisa inscrever o jogador. Acho que tem essa questão também que pesa muito de entrosamento e ritmo, mas vai ser importante no sentido de você ter mais um jogador do meio para frente que pode fazer a diferença. A minha expectativa é saber como ele chega ao Brasil. Não, a gente acompanhou e já falamos aqui sobre o Jesse Lingard com relação à sua carreira e como ele joga, mas ele vinha de um período onde a gente tinha acompanhado pouco, né, a trajetória dele. Mas pelo que se cercou de expectativa e principalmente do que ele pode apresentar em termos táticos nessa equipe, não só tecnicamente, é um jogador que pode ser importante, Edu. Seria importante se tivesse à disposição, né? Seria importante para ter mais um jogador nessa profundidade de elenco que o Corinthians busca desde a temporada passada. Tem, por exemplo, o Garro, né, que era uma referência técnica. Hoje, por exemplo, não é aquele Garro ainda, né, Elton? A gente vê ali aquele cara que pegava a bola e resolvia, tirava um coelho da cartola. O Garro tá devendo ainda o melhor futebol que ele já apresentou no próprio Corinthians, né? Sim, assim, dentro da partida que não foi tão boa do Corinthians, ele foi o cara que talvez tenha mais se destacado nesse jogo contra o Chapecoense. Primeiro porque a Chapecoense fez um sistema defensivo, como eu falei, né, 2 linhas de 4 jogadores, para tentar anular o jogo do Corinthians por dentro. Então tinha 3 volantes, né, o Camilo, o Cavalheira, que era um cara que funcionava ali como segundo homem saindo pelo lado direito, e o João Vitor, que era o cara que fechava o lado esquerdo. Então era um time que conseguia neutralizar um pouco
o meio-campo do Corinthians e ao mesmo tempo dava liberdade para um cara que o torcedor do Corinthians conhece muito bem, né? Que é o Giovanni Augusto. O Giovanni Augusto era o cara de articulação. Então, o Garro muitas vezes tinha que sair dessa zona muito povoada para jogar um pouco pelos lados e aí não conseguia prosseguir nas jogadas. Tentou muito mais nas bolas paradas. É um cara importante nisso. Não funcionou, né, nesse jogo. Mas sim, ele está abaixo do que se espera. Teve essa sequência, né, de jogos onde ele acabou ficando de fora e eu acho que ainda não está 100%. E aí o que vale para o Linga vale também para o Garro, né? Uhum. Talvez esse período de data FIFA ajude o jogador a melhorar fisicamente e quem sabe, né, o Corinthians retorne um pouco mais forte nesse sentido também. Contra a Chape do Giovanni Augusto, como você lembrou, do Jean Carlos, né? E até muito torcedor fala, pô, não dá para jogar os dois juntos, eles se alternam ali muitas vezes. E do Bolassi, que também já apresentou um futebol melhor também, inclusive com a camisa do outro catarinense do Criciúma.